Boa noite, pessoal. Eu gostaria de pedir para o Jorge quantas pessoas se inscreveram para essa palestra. Já temos um número suficiente. Aguardamos mais um pouco, podemos começar. Ainda estão entrando algumas pessoas. Mais alguns minutinhos, vamos conversando um pouco aqui, Ingra. Como é que está o frio nessa noite em Passo Fundo? Boa noite a todos. Então, muito feliz pelo convite, por participar dessa atividade hoje. Tá muito frio aqui em Passo Fundo, tá muito frio. Nossa, tá muito frio mesmo. Eu nem sei quantos graus tá, mas deu uma baixada de temperatura violenta agora no final da noite. Eu vejo que temos participantes de várias cidades aqui, né? Alguns nomes, inclusive, conhecidos. Tem conhecidos teus de Passo Fundo. Eu acho que até que tem gente de Erechim. Ai, que legal! Eu vejo outros nomes conhecidos além do seu. Ai, que bom! Que bom, pessoal. Várias pessoas e vários lugares. É muito bom. O Cris fez a maior propaganda dessa atividade de vocês, hein? Ah, que bom. A gente quer somar forças, né? E ter uma perspectiva de outras lutas é muito importante nessa hora. É bem isso. Uau, 29 pessoas, que legal. Já temos uma turma. Sim. Acho que daqui a uns minutinhos já começa. Eu já queria dizer para o pessoal que está participando, pode ir mandando no chat os seus apontamentos, se tiver alguma pergunta ou alguma coisa, já que acha interessante a gente tratar, ou que, enfim, me perguntar, ou né, saber o que eu penso acerca disso, essas coisas, pode mandar no chat que a gente vai falando no decorrer da atividade, para não deixar também só para o final, porque às vezes perde o fio da meada, assim, e sintam-se muito à vontade, para enquanto eu estiver falando, abrir o microfone e fazer a sua colocação, né? Enfim, comentar, perguntar, podem ficar muito à vontade, assim. Isso não é uma palestra, isso é um bate-papo. Então, claro, eu vou trazer aqui um pouco para vocês do meu conhecimento, assim, do que eu estudei nesses anos, do que eu refleti, do que eu dialoguei, construí nessa minha trajetória, mas também esse é o espaço para fazer essa discussão com vocês, né? Não é espero que não seja um lugar onde eu venha e fale, e depois nós vamos todos para casa. Nós já estamos em casa, né? Mas a gente só desliga o computador e era isso, assim. Espero que seja um espaço de troca, porque acredito que é esse o intuito, assim, quando a gente faz esse tipo de atividade, é trocar, né? Assim como eu me proponho a trocar com vocês hoje, eu queria muito que vocês também se propusessem a fazer essa troca comigo. Quando eu faço essas atividades presenciais, geralmente eu digo que só vai poder ir embora depois que alguém fizer uma pergunta ou alguém participar. Como eu não posso fazer isso aqui, e se vocês quiserem, vocês podem todos saírem da sala e me deixar falando sozinha, eu vou contar com não só a empatia de vocês para com essa pessoa que está aqui no frio hoje vindo conversar com vocês, mas também o interesse de vocês, né, em discutir essa pauta que às vezes parece que nem precisa mais a gente discutir isso, mas na verdade é cada vez mais necessário, assim,
A gente gostaria de não ter que estar discutindo essas coisas, assim como tenho certeza que o Cris gostaria de não ter que estar vindo conversar sobre questões LGBTs, mas a gente ainda precisa fazer isso, e ao que parece ainda vai precisar fazer por um bom tempo, né? Certo, então, Jorge, você gostaria de dar algumas orientações gerais, repetir as orientações por e-mail que foram dadas sobre o andamento da conversa, ou eu posso começar? Ok. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Clarissa De Geroni. Eu sou jornalista no Instituto Federal Campus Vacaria. Eu faço parte do Núcleo de Ações Afirmativas aqui do campus. E hoje, especialmente por ser uma colega de profissão que está se propondo a manter esse diálogo tão importante com a gente, eu fiquei muito feliz de poder mediar essa conversa, dando prosseguimento a uma série de diálogos que a gente já teve sobre temas muito importantes, como a questão da questão da violência contra a mulher, as questões raciais, que já discutimos, questões de saúde mental. A temática de hoje vai ser a voz das mulheres, com a nossa jornalista de Passo Fundo, Ingrid Costa e Silva, com tópicos voltados para o movimento feminista, a organização das mulheres e também o racismo, que é um tema que está muito efervescente, né, nos debates atuais. Antes da Ingrid começar, eu vou ler o currículo sintetizado da nossa participante. Como eu disse, ela é jornalista, especialista em ciências sociais e em jornalismo e mídias digitais. Também é pesquisadora da área de gênero, interseccionalidade e religiões de matriz africana, que é um assunto que a gente também pode conversar posteriormente. Né? Podemos sim. Colaboradora do coletivo de mídia alternativa Manifesto, membra fundadora do coletivo feminista Maria Vem com as Outras e formadora do Emancipa Mulher. Eu acredito que posteriormente você vai explicar mais do que se tratam essas organizações. Gostaria que você ficasse muito à vontade para a gente ter um diálogo bastante proveitoso. O tempo estipulado seria cerca de 1 hora, né, com a do início da sua fala, mas a gente tem uma postura maleável, né, nesse tipo de atividade. Então, passo a palavra para você. Podemos começar. Bom, então, muito boa noite a todas e a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite da Clarissa, do IFE. Fiquei muito contente, assim, fico muito feliz sempre em fazer falas em espaços como as federais, porque são espaços de resistência no meio dessa conjuntura onde a gente está vivendo, e quando eu digo resistência, é o simples fato de a gente ter acesso ao ensino gratuito, né? Já não deixa de ser uma resistência quando a gente não sabe por quanto tempo esses direitos ainda serão garantidos. Meu nome é Ingrid, eu tenho 29 anos, eu sou jornalista, como a Clarissa trouxe, sou membro fundadora do coletivo feminista Maria Vem com as Outras. Foi um coletivo que surgiu aqui na cidade de Passo Fundo por volta de 2011, inicialmente como um grupo de estudos de gênero. A gente se reunia para discutir texto, artigos, livros, filmes, documentários, e a partir disso a gente foi percebendo que existia a necessidade de uma organização orgânica que atuasse de forma social aqui na cidade, né, e que trouxesse a bandeira do feminismo. E também sou membro fundadora do Plural, coletivo LGBT, do qual o Christian, com quem vocês já conversaram, também faz parte. O Plural, ele surgiu antes do Maria Vem com as Outras,
é um coletivo também que surge para trazer essa discussão da temática LGBT aqui da cidade. O Plural realizou as 2 únicas paradas da diversidade que Passo Fundo teve. Depois que o Plural se desorganizou de alguma forma, essas paradas não aconteceram. A gente é uma cidade bastante conservadora, Passo Fundo é uma cidade conservadora, e a gente pode constatar isso a partir do resultado das últimas eleições, onde o atual presidente, que defende uma pauta conservadora e que defende a moral e os bons costumes, digamos assim, trazendo nesse seu slogan da moral e dos bons costumes algumas agressões verbais a alguns grupos, como os LGBTs, as mulheres, indígenas, quilombolas. Então, no fundo, foi uma cidade que teve a imensa maioria de votos nesse presidente, então, a partir daí, a gente já pode ter um termômetro de como que o cenário funciona aqui, né? Então, esses grupos surgiram aqui, e desde o começo eu iniciei esse processo de militância junto desses grupos, né? Deixa eu pensar. Uma coisa importante que eu gosto de falar, assim, é que, além de tudo isso, eu sou portadora de esclerose múltipla, que é uma doença crônica que ataca o sistema nervoso central. E por que eu falo isso para vocês? O que tem que ver, né? Porque sempre que a gente vai falar com qualquer pessoa, ou que a gente vai falar com alguém, ou que a gente vai ouvir alguém, é sempre muito importante saber de onde que essa pessoa vem. Qual é o lugar que ela fala, da onde que ela está falando. Então, eu falo desse lugar, um lugar de uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública, um lugar onde eu sou a primeira pessoa da minha família com um diploma de ensino superior, através de programas sociais do governo federal, como o ProUni e o próprio Enem, que me garantiu uma bolsa de 50%. Então, eu falo desse lugar de fala, de uma filha da classe trabalhadora, onde o pessoal nunca teve estudo na minha família. Eu sou a primeira a ter acesso a esses espaços através de políticas públicas. E eu falo tudo isso porque eu tenho como bandeira pessoal o fato de que, se eu cheguei em todos esses espaços e pude ter acesso a tantos conhecimentos que tive, eu tiro como obrigação e também como uma espécie de pagamento de dívida com a sociedade, já que eu sou prounista, eu dividi esse meu conhecimento com as pessoas. E quando eu falo dividir esse conhecimento, é também o que eu vou fazer aqui hoje, é trazer um pouco desse conhecimento, dessa bagagem que eu tenho nesses anos de militância e atuando junto aos movimentos sociais. Esses movimentos que eu citei são movimentos que eu atuo ativamente, mas eu também tenho uma militância junto a movimentos como o pessoal da luta pela moradia, o movimento indígena. A gente sempre faz ações que possam auxiliar esses movimentos de alguma forma, né? Como agora, durante a pandemia, auxiliar o pessoal das ocupações, que está sofrendo muito com o impacto da pandemia, tanto economicamente como socialmente, né? Então, faço esse processo. Então, hoje, o que a gente vai conversar aqui hoje? Deixa eu botar aqui para dividir apresentar uma janela. Muita tecnologia, pessoal. Compartilhar. Cris, tu me avisa aí pelo áudio se tá rolando, que quando eu abro aqui, eu não consigo mais abrir a janela. Tá rolando a apresentação. Tá, ok. E tá, minha voz tá saindo ok também? Sim. Então, vamos lá. Essa mulher nessa imagem é a Angela Davis, pessoal. A Angela Davis é uma mulher sensacional, uma socióloga, filósofa, fez parte dos Panteras Negras, fez parte do Partido Comunista nos Estados Unidos, foi presa, gerou uma comoção internacional. Por que ela está na capa dessa conversa de hoje? Porque a Angela e seus estudos de gênero representam muito do que a luta das mulheres, na minha perspectiva, deve se apresentar e quais as discussões que a gente deve pautar. E por que eu digo quais discussões a gente deve pautar? Que não é porque nós somos mulheres, todas nós defendemos as mesmas coisas. Não é porque nós somos mulheres que a gente vai ter os mesmos interesses e defesas. Então, a gente tem que ter isso bem claro quando a gente vai falar de luta de mulheres ou de feminismo, de quais mulheres nós estamos falando, de que mulheres
estamos falando. Esse é o biscoito do gênero. Eu só coloquei ele aqui, eu vou passar rapidinho, porque eu acho que vocês já viram ele com o Cris, que fala sobre a identidade de gênero, né? Mulher, transgênero, homem, expressão de gênero feminino, andrógeno, masculino, sexo biológico, orientação afetiva e sexual. São coisas diferentes que, somadas, fazem com que a gente se identifique como um indivíduo. Eu vou colocar esse vídeo, que é muito breve, para vocês acompanharem um pouquinho. Essa é a Rita. A Rita é uma drag, tá? Nossa, a Ingra trouxe um homem vestido de mulher para falar de feminismo. Não. A Rita é uma socióloga, uma filósofa maravilhosa. É uma personagem, claro, que o drag queen, como vocês já aprenderam com o Cris, é uma questão performática. Então, esta pessoa performa de Rita e é um professor universitário com uma bagagem muito ampla acerca dessas temáticas e que tem um canal que eu recomendo muito, anotem aí, que chama Tempero Drag. Montado de Rita, ele faz essas reflexões sobre diversos assuntos que permeiam os pensamentos sociológicos. Esse vídeo ele não é bem atual, ele é de 2018, então vai ter umas coisinhas como falando, que nem passou janeiro, ou que o nosso ministro da Educação é outra pessoa, mas tirando essas questões factuais, o vídeo ele é muito atual. Hoje eu estou um pouco trêmula, um pouco nervosa, e primeiro de janeiro nem chegou. Como a música vai ficar em algum local dessa sala, dessa tela, no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre gênero e natureza. Você veja, anjo de casa, vamos lá. Quando o nosso soon-to-be, o nosso futuro ministro da Educação, é uma declaração em rede nacional e a caráter oficial, dizendo que quem define gênero é a natureza, ele parece ter ignorado todo o conhecimento construído pelas humanidades, mais ou menos desde que o mundo é mundo até hoje. Imaginem cá o seguinte: nasci menininho, nasci menininha. Quem define o que eu nasci é a sociedade e o mundo no qual eu estou inserido. Então, a gente atribuiu que assim que nascemos peladinhos e peladinhas, alguém olha para as nossas genitálias e diz: isso é um rapaz, isso é uma moça. Certo? Certo. O que significa ser um rapaz? E o que significa ser uma moça? Quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a vislumbrar o aspecto dessa questão. Ser homem no Brasil em 2018 significa cuspir no chão, coçar o saco, blá, 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 blá. E agora, o que significa ser homem no Japão feudal do 1500? Significa ser homem no aborígene australiano no ano 400 a.C. O que é ser homem na Nova Guiné agora? Vocês estão entendendo que para cada uma dessas civilizações e para cada um desses recortes tempo-espaciais, ser homem significa uma coisa. E a gente não precisa ir muito longe para lembrar que durante o século XVIII, 1700 e qualquer ano que você escolher, na corte francesa, ser um homem era usar arroz, batom, meia calça e peruca. Eu aposto que esse conceito hoje não seria lido como homem na maioria das sociedades. Eu vou um pouco mais adiante, já que o nosso excelentíssimo ministro, que ainda, se Deus quiser, no assunto, sequer sabe quem foi Simone de Beauvoir, né? E no Segundo Sexo, o título mais famoso dela, empunhada a frase que orienta nosso pensamento sobre o que significa desempenhar um papel de gênero, que é o que nasce mulher. A gente se torna mulher. E o que ela quer dizer com isso é que gênero é um processo de socialização. Vamos aos exemplos. Você, senhor Ricardo, ministro que vai seguir, o senhor se acredita homem, certo? E o senhor se acredita e se entende homem porque o senhor vai chegar numa explicação e é porque o senhor nasceu com um vírus.
imagino que as outras uretra e tal. E, bom, imaginemos que amanhã o senhor está passando na catraquinha do olho, só para vocês verem. A catraquinha de dentro falha. Agora o senhor é mulher. Vai se identificar. Agora somos... Não, vai, né? Então o senhor está entendendo que nascer com ele ou sem ele não designa o seu gênero? É muito delicado que, de repente, a mídia comece a, numa velocidade de fábrica, comece a reproduzir essa história de ideologia de gênero. Vamos lá. O que é ideologia? Ideologia é algo que a gente reproduz, replica, passa adiante, é cooptado sem saber que existe. Ideologia de gênero é o que a gente vive. A gente vive num mundo, numa sociedade na qual homem não chora, mulher é delicada. Homem é forte, mulher é fraca. Homem é protetor, mulher cuida do lar. Homem não tem sentimento, mulher é segura. Isso é uma construção social. Se a gente volta na história e analisa períodos-chave, a gente descobre, por exemplo, durante a maior parte do tempo, rosa era cor linda, porque era vibrante e forte. E azul era cor linda, porque era delicado como o céu. E a gente vai entendendo aos poucos, ideologia de gênero, já é no que estamos inseridos, pois estamos inseridos num modelo que a gente replica sem perceber e não questiona. Que história é essa que o homem não chora? Desde quando? Por quê? E que história é essa de que a mulher tem que ser subserviente? Desde quando? E por quê? Questionar a ideologia de gênero é um caminho fundamental para que qualquer um de nós, homens, mulheres ou pessoas que não se enquadram em nenhuma das duas definições que são inventadas, já são para se descobrir. Bom, eu acho que é isso. Eu encerro por aqui. E vamos esperar que o ministro da Educação também possa ser educada, não? Ai, gente, que calor, eu fico até nervosa. Beijo. Tchau. Pode ser que o áudio tenha ficado um pouquinho distorcido para vocês, mas a ideia central que a Rita traz é que gênero é uma socialização, é um processo de socialização, a construção de gênero, que remete àquela famosa frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E o exemplo da Rita, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu vou falar de novo, porque eu acho sensacional. Aí você, amigo homem, né, que se entende homem, que nasceu com sexo biológico homem ali, então pênis, testículos e toda a aparelhagem que vem junto com isso, então você se entende como um homem, tá? E você tem o sexo biológico masculino, pênis e do rolê todo. Aí você tá andando de boinha, de ônibus, e a catraca do ônibus dá um negócio ali, amputa o teu membro. Você passa a ser um homem sem o pênis. Ou você deixa de ser um homem? Reflitam, meninos. É isso que a Rita traz. Eu gosto muito desse exemplo porque é bem isso, né? Quando a gente fala dos outros, pode ser que faça sentido, mas quando a gente traz para a nossa realidade, é mais fácil da gente ter um entendimento da coisa, porque que você vê como talvez não queira dizer tanto assim. Trago para vocês, então, um glossário para a gente entender melhor. Essas são palavras que aparecem muito nos discursos feministas, nas conversas feministas, nos posts feministas, nos livros feministas, né? E que são coisas completamente diferentes. Então, o patriarcado, ele tem muito mais a ver com o poder, né? Com a questão de, socialmente, a gente ter ainda o homem como figura que ocupa o topo da pirâmide social. Tem a ver com a rede de relação entre homens que permite a exploração das mulheres. E a história da humanidade, num geral, é ligada ao patriarcado, em especial a partir da implementação do capitalismo, né? Se torna muito mais forte essa questão. A misoginia, ela é o ódio irracional pela figura feminina, né? Ele pode ser lógico ou pode ser cultural. É misógino também essa ideia dos ideários de mulher, né? E eu coloco aqui a Globeleza e a Bela Recatada, porque o ideário de mulher negra é isso, né?
A globeleza, e quando eu digo é a construção social que a gente tem como dominante hoje. Não estou dizendo que é porque, você, João, aí, que está nos assistindo, ou, enfim, qualquer um de vocês age assim. Talvez vocês ajam, e se vocês agem assim, poxa, que péssimo. Vamos melhorar, pessoal. Mas, quando eu falo sobre isso, eu falo o que está posto hoje. Tá? Então, o que está posto hoje, então, como ideário de mulher negra, é o que a gente tem da globeleza. Uma mulher com o seu corpo completamente sexualizado, não a globeleza de agora, né? Agora eles botaram roupa na globeleza e mais elementos da cultura do carnaval. Mas, por muitos anos, a propaganda da globeleza foi só uma mulher negra, cheia de glitter, nua, sambando, e uma câmera dando zoom no seu corpo. Aí, eu gosto de fazer um exercício que é: toquem de lugar, invertam a situação e coloquem um homem nessa situação. Imagina você agora, que você está assistindo televisão com a sua família, e daí começa a propaganda do globelezo. Daí tá ali o globelezo, um homem nu, cheio de glitter, e a câmera sobe, 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 pimba, um zoom no seu pênis cheio de glitter. E daí depois sobe, um zoom no seu peitoral cheio de glitter. Fica esquisito pra caramba, que não faz sentido, né? E quando a gente fala de ideário de mulher, a gente entra também na questão do ideário da mulher branca, que é a mulher bela, recatada e do lar, né? A mãe de família, com filhos, que cuida da casa, cuida do seu marido. Essas são construções misóginas acerca da figura da mulher, né? O que a misoginia faz? Ela age de forma violenta. Ela mata, ela abusa, ela estupra, ela violenta, ela espanca, e ela faz isso não só com as mulheres cisgêneros, que são as mulheres que nasceram e ok com seu sexo biológico, mas em especial com as mulheres transgêneros. O Cris já deve ter trazido essa informação para vocês, que o Brasil é o país que mais mata transexuais, e em contraponto, é o país que mais consome pornografia de transexuais. E quando mata essas transexuais, em sua maioria, os crimes, eles são repletos de requintes de crueldade, assim, ele não dá um tiro e mata, ele desfigura, ele corta os seios, ele arranca os cabelos, ele decepa o pênis, caso a trans ainda não tenha passado por uma cirurgia. Então, a misoginia, ela faz isso, né? Ela odeia o feminino como um todo, assim, é um ódio irracional mesmo. O machismo, ele vem, então, dessa crença de homens superiores às mulheres, a supervalorização das características físicas ou culturais ao sexo masculino, que é o macho, né, a figura do macho, e todos nós estamos propensos a agir de forma machista. Ninguém nasce desconstruidão, galera. Vocês não achem que o fulano lá, e nem os militantes, ninguém nasce desconstruidão. A gente vive numa sociedade que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, que odeia pobre. A gente vive nessa sociedade. Então, nós estamos propensos a agir desta forma. Então, a gente tem que estar sempre se autovigilante, porque, assim, dizer que o teu pai é machista, pode ser que ele não seja machista, mas pode ser que ele, sim, reproduza machismo em algumas situações. E a misandria muito se toma como o contrário da misoginia, que seria o ódio aos homens, né? O ódio à figura masculina. Mas também ela é perceptível como uma reação do oprimido, né? Uma retórica, assim como algumas manifestações de grupos sociais revertem em episódios de queimas de coisas, quebras de coisas, não deixa de ser uma forma de reação do oprimido. E aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor dizendo se isso é certo ou se isso é errado. Só que a gente não pode desconsiderar isso, né? Que acaba sendo uma consequência. O que é o feminismo? Ele é um movimento político, social, econômico, que busca e acredita na equidade entre os sexos, entre os gêneros. Esse termo, então, é empregado primeira vez em 1911,
foi usado para substituir as expressões de movimento de mulheres e problemas das mulheres, que isso é muito interessante. A partir do momento que tu tem um nome para coisa, essa organização ela passa a tomar uma forma muito maior, né? Existem várias correntes do feminismo, então são feminismos no plural, que a gente volta porque eu falei lá no início, de que mulheres nós estamos falando, que mulheres somos nós e com quais mulheres nós queremos falar, né? Filosofia política, teoria política, prática social, ética, movimento social e forma de estar no mundo. Ingra, mas não precisa mais do feminismo, a gente já evoluiu um monte, a mulherada já vota, já anda de calça, a liberdade sexual, ela existe, mas muitas das nossas conquistas são absurdamente recentes, e isso é muito chocante, porque às vezes a gente acha que muitos dos nossos direitos sempre foram garantidos, e bem na verdade, eles são muito, muito recentes. Tem alguns em especial aqui que eu acho interessante falar. Eu gosto do fato de que só em 1974 as brasileiras foram liberadas para jogar futebol. Antes disso, era proibida. Até 88, as mulheres podiam ser demitidas durante a gravidez ou depois que haviam tido o bebê. Em 46 passamos a votar, o fato de votar é muito importante, mas ele por si só não resolve muito dos nossos problemas. Foi só em 77, o matrimônio deixou de ser indissolúvel. Antes não dava para se divorciar, né? Até 2002, gente, 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento. Até 2002, o marido podia anular o casamento que a mulher não era mais virgem. A nossa lei do feminicídio é só de 2015. A Maria da Penha é só a recém de 2006. Até 2005, a gente tinha o termo mulher honesta no Código Penal. Então, são tantas coisas que a gente tem como direito hoje e que parece que sempre estiveram ali, mas só passaram a existir através de muita luta e muita organização. Porque se não fosse assim, não teriam acontecido, e não é porque esses direitos existem hoje que eles estão assegurados para sempre. A gente já teve muitos retrocessos no que diz respeito à perda de direitos, tanto da classe trabalhadora como as mulheres, e a gente não tem nenhum direito garantido, né? Eu amo a Marta, então eu tinha que colocar a Marta nesses slides, porque a Marta é um exemplo de que a gente não tem igualdade de gênero, de jeito nenhum. Ela foi escolhida a melhor futebolista do mundo por 6 vezes, 5 vezes consecutivas. Ela fez mais gols com a camisa de seleção do que o Pelé. Ela é a maior artilheira de todas as Copas do Mundo femininas. E ela ganha absurdamente menos do que o Neymar. Não tem todas essas qualificações da Marta. E mesmo a Marta sendo uma das mais valorizadas no momento, ela não chega nem perto do que é o futebol masculino, assim. Então a gente tem muito a evoluir nesse processo. Então, o feminismo ele vem através de ondas, né? Algumas pessoas não gostam de usar esses termos, mas em um geral as estudiosas do feminismo fazem movimento se apresentando em ondas. O que essas ondas trazem? Demandas diferentes, defesas diferentes, posturas diferentes. São mulheres tendo discursos diferentes, falando por e com mulheres diferentes. Então, além de, claro, a conjuntura histórica, né? Então, a primeira onda do feminismo, ela começa lá na Revolução Francesa, nas frentes popular e intelectual, direitos à educação, ao trabalho, matrimoniais e ao voto eram as principais bandeiras da primeira onda do feminismo. Por quê? Porque mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar, não podiam votar. Aí agora eu pergunto para vocês, quais mulheres não podiam trabalhar? Pensem aí, vão pensando. Algumas conquistas desse movimento, a lei do divórcio, a admissão de testemunhar em processos civis, a abolição do privilégio reservado aos filhos homens na sucessão hereditária. Um fato também que é interessante, agora eu não vou me lembrar o ano,
mas por muito, muito tempo no Brasil, as mulheres, para viajar, amigos, tinham que ter autorização do pai. E se não tivesse pai, tinha que ter autorização do marido. Se não tivesse nem marido nem pai, tinha que ter autorização do filho. O que é muito interessante. Imagine você, mãe, talvez tenhamos mães aqui no grupo, você, mãe, tendo que pedir para o seu filho assinar um documento para você poder viajar. O sufragismo, ele é o movimento mais conhecido, assim, dessa primeira onda, que começa, então, essa luta nos Estados Unidos. O sufragismo foi a luta pelo direito ao voto, né? Mobilizada também pela abolição da escravatura, e uma parcela significativa das mulheres se envolveu nesse processo, mas o sufragismo, ele é, em especial, uma pauta, assim como o trabalho fora, das mulheres brancas, e em especial mulheres da classe média, porque as mulheres negras que vinham de condição de escravizadas, inicialmente como escravizadas e depois ocupando espaços de trabalho domésticos. Para elas, essa demanda não fazia sentido, não ia mudar a realidade delas. Enquanto essas mulheres queriam votar e queriam sair para trabalhar, enquanto elas saíssem para trabalhar, alguém ia ficar cuidando do filho delas. Eram as empregadas domésticas, uma imensa maioria formada por mulheres negras. E quem cuidam dos filhos? Essas mulheres negras. De toda forma, uma mobilização que garantiu o avanço das mulheres poderem votar, né, no Brasil, incorporada à Constituição em 34. Deixa eu ver meu horário aqui. Ok. A segunda onda do feminismo, ela também bastante conhecida e discutida, sucesso dos anos 60, né? A pauta feminista, assim, a libertação das mulheres, a pauta principal era a sexualidade, a questão da violência sexual, os direitos ao próprio corpo, também meu corpo, minhas regras, né? Essa imagem da queima do sutiã é muito interessante, porque histórico ficou o evento da queima dos sutiãs. Mas trazer uma curiosidade histórica para vocês agora, que esse ato, ele não era necessariamente a queima de sutiãs, era um ato que era contra os padrões de beleza e os produtos que o capital desempenhava, reforçar esses padrões e controlar o corpo feminino. Então não foram queimados só sutiãs, foram queimados sutiãs, maquiagens, roupas que eram consideradas bonitas e não confortáveis, coisas que tinham a ver com o controle do corpo das mulheres, mas ficou famosa a queima do sutiã em especial. O pessoal gosta de sutiã, né? Imagina, as meninas aí sabem que quer sair na rua sem sutiã. Às vezes é péssimo a gente usar sutiã, né? Você sai na rua, parece que você é um ET se você não tá usando sutiã, né? O povo não sabe lidar com peitinho ainda. Defesa da segunda onda também, a defesa do divórcio, né? Reivindicação de creches para os filhos das mulheres trabalhadoras, controle do corpo, criminalização da violência, politização da esfera pública, casas de acolhimento para mulheres em condições de violência. Essa é uma luta que se estende até hoje, porque temos essa pauta ainda muito, muito carente no que diz respeito a avanços. Um movimento em especial que lutou pelos direitos ao próprio corpo, pela libertação sexual das mulheres. A terceira onda do feminismo vem com um diálogo diferente, tá? E a Angela Davis, de novo, vocês podem ver que eu gosto muito dela. E ela é uma dessas pensadoras que segue viva. A Angela Davis esteve no Brasil também, aqui ano passado, no seminário da Boitempo. Ela faz, em especial, discussões sobre gênero, raça e classe. Eu recomendo forte para vocês o livro dela, que é Mulheres, Raça e Classe, que é um livro muito interessante para pensar muito do que traz a terceira onda do feminismo, que é redefinir essas estratégias das mulheres, contestar essas questões das experiências vividas pelas mulheres, que o que se apresentava até então dizia respeito em especial ou somente às mulheres brancas e de classe média alta, né? Então, as feministas passam a ter um olhar crítico, e, em especial, o feminismo negro
toma força e toma forma. Não que ele não existisse antes, mas é quando a voz dessas mulheres passa de fato a ser ouvida. A gente volta para o que eu já disse no início, que não é porque somos mulheres, estamos todas defendendo as mesmas pautas, né? Por muito tempo as mulheres negras foram silenciadas e a partir da década de 90 o feminismo negro explode, a interseccionalidade passa a virar uma teoria, eu vejo como uma categoria de análise, mas muitas pessoas consideram uma corrente feminista, eu vou falar agora em seguida, mas é quando se vem essa ideia de que mulheres são de muitas cores, de muitas etnias, de nacionalidades diferentes, de classes diferentes, religiões, origens, culturas, entendimentos de vida, capacidade física e intelectual diferente. São um universo de mulheres diferentes. E como que a gente pode dizer que a pauta X ou a pauta Y diz respeito às mulheres, a todas as mulheres? A gente não pode fazer isso porque são questões diferentes. Eu vou falar brevemente aqui para você sobre as vertentes do feminismo. A vertente liberal, ela é uma das mais antigas, ela valoriza a liberdade como autonomia pessoal, vê o Estado como aliado, considera que a mulher é livre para escolher, apesar de condições limitadoras. Então, ela considera, num geral, que as mulheres têm que ter e têm essa possibilidade de escolher. Essa foto aqui é da Marcha das Vadias, que é um movimento que surgiu também em 2011, no Canadá, depois de, em um julgamento, um juiz dizer para uma menina que estava usando um vestido que ela havia sido estuprada porque ela estava com roupas de vadia. Então, isso gerou uma comoção internacional, diversos movimentos, e a pauta principal desse movimento é o meu corpo, minhas regras. Então, é bem famoso porque as gurias botam o peitinho para fora mesmo, e vê o corpo também como uma parte do protesto, assim, protestar com o próprio corpo, né? O feminismo marxista, né, que claro vem, o socialista, ele vem diretamente ligado às ideias de esquerda do Karl Marx, é um feminismo que pensa que o capitalismo faz com que as relações entre as pessoas passem a ter essa aparência, então, de uma relação entre coisas, que as pessoas passam a ser mercadorias, que a gente vive da nossa força de trabalho, que é uma mercadoria considerada qualquer nesse processo, e que a opressão contra as mulheres é um fruto que só existe em conjunto com o capitalismo, ou seja, a sociedade de classes não pode ser desconsiderada a essa corrente quando a gente discute as opressões das mulheres e a realidade pelas quais elas passam. O capitalismo ele se apropria gratuitamente do trabalho da mulher quando a mulher é a responsável por desempenhar, por exemplo, o trabalho doméstico. Nós temos pesquisas que apontam que as mulheres trabalham até 7 horas a mais por semana do que os homens, que socialmente se construiu essa ideia de que a tarefa doméstica é uma responsabilidade feminina. Então, o feminismo marxista, ele também questiona essa questão, né? Até que ponto o capital e as relações de trabalho estão ligados com a opressão às mulheres. O feminismo radical, ele se apresenta, então, com a ideia de que o pessoal é político, que ele parte, então, da ideia de que a realidade das mulheres, a realidade prática, né, a sua própria vida, se transforma em teoria. Faz uma análise da realidade, tem pautas como a abolição de gênero, luta contra a prostituição e a pornografia. Radical vem de raiz, né? Então, o feminismo radical, ele identifica a base biológica como a raiz de todas as nossas opressões. Então, ele diz exatamente isso, que não adianta uma mulher se empoderar na individualidade, porque estruturalmente ela vai continuar sendo oprimida pelo machismo, que é institucionalizado na sociedade patriarcal. Pega uma revolução total das estruturas. No feminismo radical, a gente também tem pessoas que pensam diferente. Dentro da vertente radical, tem feministas que defendem
a inclusão das mulheres trans, e tem feministas radicais que entendem que as mulheres trans não são mulheres, não devem ser consideradas mulheres por N questões. O ecofeminismo, que é uma vertente relativamente nova do feminismo, né, baseada, sucede, né, a Revolução Industrial, luta contra a exploração do meio ambiente, são as feministas que mais sofrem com os danos ambientais, né, porque não desassociam a luta das mulheres e a opressão sofrida pelas mulheres do meio ambiente, enxergam como contraditório combater a opressão contra as mulheres e permanecer indiferente no que diz respeito à exploração dos animais e também da natureza. Então, para elas, está tudo interligado, meio ambiente, luta das mulheres, sociedade, tudo isso, e a gente não pode desconsiderar ou deixar de lado a discussão, a pauta do meio ambiente quando discute feminismo. E o interseccional, que é o que eu falei antes, que muitas pessoas consideram vertente, algumas outras consideram teoria de análise. Interseccionalidade foi um termo cunhado no final da década de 80, quase início da década de 90, pela Kimberly Crenshaw, ela é advogada, e ela cunhou esse termo da interseccionalidade, que basicamente quer dizer recortes. Destrói a categoria, a ideia de que a mulher é uma categoria universal. Esse desenho eu gosto muito porque ele fala exatamente isso, assim. Nós todas somos mulheres, aqui, somos todas mulheres, mas todas temos recortes de questões específicas, sejam questões de raça, sejam questões de ser transgênero ou ser cisgênero, seja a questão da orientação sexual, seja a questão de classe, seja a questão de deficiência física, seja a questão de deficiência mental ou intelectual. Ai, desculpa, minha gata pulou aqui e me assustou. Seja na questão do capacitismo. Basicamente, a interseccionalidade ela vai dizer que não dá para colocar todas as mulheres dentro de um saco das mulheres. Aqui está o saco das opressões das mulheres. Por quê? Uma mulher branca nunca vai saber o que é ser seguida num supermercado pela cor da sua pele, ou acharem que ela está roubando alguma coisa por causa da cor da pele. Ou uma mulher nunca vai saber, uma mulher hétero nunca vai saber o que é ser ameaçada de um estupro corretivo, como as mulheres lésbicas sabem. É aquela ideia de que a mulher só é lésbica, que ela não achou um homem que a faça gostar de homens. Então, muitas lésbicas passam por casos de estupro baseados nessa teoria, digamos assim, por parte do abusador. Interseccionalidade é o princípio do feminismo negro. Por quê? Na verdade, ela vem do princípio do feminismo negro. Que essa ideia de que, olha só, pessoal, nossas realidades são diferentes e por isso pode ser que nossas demandas sejam diferentes, já vem lá desde o sufragismo, desde o feminismo da primeira onda, quando as mulheres negras diziam, oi, bem legal que vocês querem sair para trabalhar, mas nós já estamos trabalhando há muito tempo, primeiro na condição de escravizadas, depois em condições de empregadas domésticas, em condições subhumanas e tal. Um exemplo da interseccionalidade e de que não é porque somos mulheres que todas estamos no mesmo barco, digamos assim, quando a gente teve a votação da PEC das domésticas, que foi um pedido de emenda constitucional que regularizava algumas questões trabalhistas quanto à profissão das empregadas domésticas. Então, a PEC das domésticas trazia para ser regularizada como lei a questão de que as mulheres os empregados domésticos iam ter direito a férias, 13º, questões trabalhistas que não tinham até então. E as primeiras pessoas que passaram, as primeiras pessoas que se opuseram à PEC das domésticas, que é uma categoria, em sua maioria composta por mulheres e por mulheres negras e periféricas, empregadas domésticas,
quem se opôs e que fez ato e protestou contra e foi na mídia foram as mulheres brancas, as patroas. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, quando a gente fala que mulher não é uma categoria universal, que diferentes estruturas de poder vão interagir na vida dessas minorias, especialmente das mulheres negras, a gente está falando sobre isso. Não é uma categoria universal. E a Indra quer fazer o termômetro do sofrimento, quem que é mais oprimido. Não é quem é mais ou menos oprimido. Só que tem questões que algumas pessoas vão ter que enfrentar em virtude de singularidades da sua realidade, seja a cor da pele, gênero, qualquer coisa, e outras pessoas, em virtude das suas realidades, não terão que passar. Então, é mais ou menos essa ideia. E feminismo negro, e essa vertente aqui no Brasil, pelo menos, é na década de 80 que ela se consolida. A gente tem grandes nomes aqui que discutem essa temática, como a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, a Núbia Moreira e a Luísa Bairros, que são pensadoras, assim, que começaram a construção e o estudo desse pensamento e desse feminismo no Brasil, que fazem essa discussão que elas apontaram para Kimberly, que também é uma mulher negra, né, para cunhar a interseccionalidade, que é o fato que o feminismo deve ser necessariamente uma ferramenta para discutir questões de classe e para combater o racismo. Então, o feminismo ele tem que ser antirracista. Faz uma pressão aos estereótipos de beleza eurocêntricos, faz essa discussão de onde estão as mulheres negras na mídia, nas novelas, na arte, nos espaços de decisão. Quantas professoras negras vocês tiveram, né? Quantas empregadas domésticas negras vocês já viram ao longo da vida ou tiveram ao longo da vida? Quando você vê mulheres negras, em quais espaços elas tendem a estar, né? Essas discussões, elas precisam ser feitas. A gente é um país, a gente foi o último país a abolir a escravidão. A gente é um país que não superou o fim da escravidão. Apesar de dizer que sim, a gente aboliu a escravidão e simplesmente disse para essas pessoas, as quais nós tiramos a força da sua terra, das suas famílias, trouxemos para cá, a gente disse para ela, olha só, vocês estão livres agora, pessoal. Vocês podem ir viver a liberdade de vocês. Reparação histórica, auxílio para essas pessoas poderem iniciar, nada. Ingra, mas as outras pessoas não têm. Muitas pessoas não têm, mas a gente não pode esquecer que o Brasil começou com as capitanias hereditárias, né? Então, a gente dividiu o Brasil aí para umas famílias de rico, e essas heranças foram passando, e tem gente que até hoje está recebendo capitania hereditária, que recebe uma herança sensacional e pode viver a sua vida. E que lindo! Mas, em especial, o povo negro não teve esse acesso e não tem. Quando a gente fala de gênero, a gente não pode deixar de falar, então, para encerrar a minha fala, sobre a questão da violência de gênero, né? O Brasil, ele é o 5º país no ranking de violência contra as mulheres. Passo Fundo está no ranking das principais cidades do estado, em números de violência contra a mulher. Agora, durante a pandemia, a gente teve um aumento brutal de violência contra a mulher, em função do distanciamento social e do fato de as famílias estarem mais em casa. Então, quando a gente fala de violência de gênero, eu gosto muito desse iceberg, gosto muito, fica estranho, porque ninguém gosta de algo da violência, né? Mas eu acho muito explicativo esse iceberg da violência de gênero. Às vezes a gente acha que a violência de gênero ela é só o feminicídio, e o feminicídio está lá na ponta da violência. Lá na ponta é o que aparece, a agressão física, a ameaça, o estupro, o abuso psicológico, eles estão lá na ponta. Mas para chegar no feminicídio, passa por todas essas questões. Muitas vezes, em função da sociedade que a gente vive, da forma como a gente foi criado e entendendo que é o papel da mulher, a gente naturaliza a invisibilização,
o machismo, tanto na mídia como no dia a dia, como no humor, na publicidade, o controle, seja do nosso pai, do nosso irmão, seja por parte do nosso companheiro, chantagem emocional, a humilhação, a culpabilização, o abuso psicológico, são todas formas sutis ou invisíveis, de violência, e que são violências. Então, a gente não pode desconsiderar isso quando a gente fala sobre gênero e por que a gente ainda precisa de feminismo, né? A gente precisa porque os índices ainda são altíssimos, porque a gente ainda tem representantes nos espaços de poder que colocam a mulher em situação secundária, que diminuem o seu protagonismo ou zeram o seu protagonismo, né? A gente teve na última eleição um dado positivo que aumentou o número de deputadas na Câmara Federal. Por sua vez, a gente ainda segue muito atrasado no que diz respeito a isso. Hoje nós somos a maioria da população, por exemplo, são mais de 51% das mulheres, formada por mulheres, a população brasileira. O nosso número maior de eleitores são mulheres, e por sua vez, nos espaços de decisão, a maioria são homens. Por que é tão importante que as mulheres cheguem nesses espaços? Porque que os homens não têm a noção da nossa realidade para ter essa discussão. Assim como um branco não sabe o que é passar por racismo, em pautas que, para ter um olhar atento, é necessário que as mulheres estejam na discussão. Como, por exemplo, a pauta do aborto, um exemplo desses. E outras questões. A própria discussão de gênero, a gente discutindo gênero na escola, a gente está falando disso aqui, ó, violência de gênero. A gente não está dando uma madeira de piroca para as crianças. A gente quer discutir isso aqui. Falar sobre o biscoito do gênero, para as pessoas entenderem os outros e se entenderem. E, por fim, eu deixo algumas dicas para vocês. Tirei uma foto aí da tela de conteúdos que estão disponíveis aí, para vocês refletirem um pouco sobre essa questão. Alguns conteúdos estão no YouTube, aqui. Eu esqueço que não pode usar o rolinho. Alguns que estão na Netflix, são conteúdos para discutir não só gênero, mas também a questão de raça e classe. São conteúdos ou documentários, ou filmes, ou séries. Algumas referências bibliográficas para vocês. São algumas feministas que fizeram história: Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Chimamanda Adichie, Naomi Wolf, Beth Friedan, Martha Nussbaum. São todas mulheres, em especial aqui essas podem ser enquadradas como feminismo liberal, que trazem literaturas e discussões acerca da luta das mulheres, assim. Literaturas bem importantes para a gente chegar na discussão que a gente tem hoje. Alguns nomes também para pensar o feminismo marxista e o feminismo radical. Angela Davis, Alexandra Kollontai, Eleiette Safiotti, a Simone de Beauvoir, Sabrina Fernandes, a Kate Millett, a Shulamit Firestone e a Andrea Dworkin. São todas autoras que pensam o feminismo por perspectivas diferentes, e todas elas trazendo apontamentos bem importantes, tanto para a sua época, quanto para a atualidade. E era isso, pessoal. Aqui eu tenho os meus dados. Vou olhar agora se alguém mandou alguma coisa, eu espero que sim, no bate-papo. E deixa eu ver aqui. O povo não sabe lidar com peitos nem com o corpo da mulher. Lilian é a mais pura verdade. Um peito é muito engraçado, porque um peito feminino, né? Se a gente vê um peito masculino de fora, não é todo esse auê. Porque o corpo do homem, ele não é sexualizado de tal forma quanto o nosso. Eu sempre falo, quando eu vejo
agora eu não tenho saído muito, né, porque eu tô cumprindo o distanciamento social bem direitinho, mas quando eu vejo homens correndo sem camisa, por exemplo, eu falo, olha ali, pedindo para ser estuprado. É uma piadinha, é óbvio, né? Porque ninguém pede para ser estuprado. Mas é porque é exatamente o que falariam se tivesse uma mina com um shortinho que ficasse meia bunda de fora, por exemplo. Uma mulher nunca poderia fazer isso, de sair com o peito de fora. Ah, mas é porque é diferente. Bom, é maior e a gente pode dar mamar, se for pensar, né? Para um bebê, a gente pode alimentar através do nosso peito, que é mais um motivo para ele ser naturalizado e não sexualizado, né? A gente entra também na discussão da amamentação em público. A gente vive numa sociedade que ainda tem lugares que, se uma mulher tirar o peito para fora para amamentar, ela vai ser ou convidada a se retirar, ou convidada a ir para um espaço mais reservado, e não é porque estão preocupados com a privacidade dela, não. Não é porque querem que ela fique à vontade dando de mamar. É porque incomoda um peito de fora. Incomoda uma mulher sem sutiã. Os caras acham que porque tu tá sem sutiã, eles podem mexer contigo na rua, cara. Tu tá de sutiã, já mexem, que já é péssimo. O simples fato de tu não tá usando sutiã, e, gente, quem não tem peitos grandes, às vezes é muito ruim usar sutiã, porque incomoda. É uma coisa que aperta, mas tu não pode ficar sem. Deixa eu ver os outros comentários aqui, cadê? O povo não sabe. Vacaria, infelizmente, também. Não sei. Ah, e tem outra questão. Por exemplo, Passo Fundo, eu não sei como é Vacaria aí. Mas Passo Fundo, nós temos uma Câmara de Vereadores que é composta por 21 cadeiras. O nosso colégio eleitoral aqui é formado pela a maioria por mulheres. Nós não temos uma vereadora eleita. Uma. Numa realidade de 21 cadeiras. Uma. Eu não sei como é a realidade em Vacaria, mas a gente presencia isso em muitas cidades. Ai, uma vereadora negra, que incrível! Nossa, muito bom, muito bom. Em Passo Fundo a gente ainda tem muito a evoluir nesse processo, assim. Quem sabe agora em 2020 o pessoal se antene e repense, né? Ingra, uma colocação interessante que foi escrita mais cedo em relação à Lei Maria da Penha, o fato de não ter sido uma bondade do Estado, mas sim resultado de uma punição no âmbito da Corte Interamericana. Né? Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque certas políticas ainda são vistas pelo povo como um presente, não como resultado de uma realidade que é muito complicada, que é dinâmica, né? Não sei se tu terias algo a comentar, tu tens muita vivência, né, sobre a questão do empoderamento feminino acho que é legal a gente pensar também, Clarissa, que foi a Maria da Penha, né? A Maria da Penha teve que apanhar absurdamente, teve que tomar tiro, teve que ficar paraplégica, alguém prestar atenção no que estava acontecendo com aquela mulher. Ela teve que passar por tudo isso. Maria da Penha está viva ainda, né? Faz um trabalho incrível no que diz respeito à violência contra a mulher, só que é isso. Ela teve que chegar nesse ponto, né? Ela foi homenageada, que triste, né? Que pena. Quisera eu, Maria da Penha, não fosse uma homenagem em nome de uma lei. Uma mulher que teve que ficar paraplégica, a ser vista pelo Estado enquanto sofria violências, inúmeras violências por parte do seu companheiro. Inúmeras. E aí, por isso também, Clarissa, que é tão importante a gente ter mulheres, e quando eu digo mulheres, mulheres que defendam mulheres da classe trabalhadora, mulheres com consciência de classe, nos espaços de decisão. Que enquanto a gente tiver só o topo da pirâmide, que é o homem branco, cisgênero, que se diz heterossexual, nos espaços de decisão, todas as nossas leis, do nosso processo de funcionamento de sociedade, se ditado por essas pessoas vão defender os seus interesses. Ele não quer que as mulheres, isso como antes da Lei Maria da Penha existir,
Eles não queriam que as mulheres tivessem uma legislação que as amparasse e que punisse o seu agressor. Bom, até 2000 e pouco, o cara podia cancelar o casamento se a mulher não fosse virgem. É sobre isso que a gente está falando. Sobre uma sociedade que, a gente não tem mais escravo. Não, a gente não tem mais escravo. Mas a gente ainda vê negro sendo morto, que é negro, porque tem cara de bandido, porque essa nota é falsa, porque não precisa respirar. É isso, sabe? A gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. A gente precisa que essas pessoas, a gente precisa do povo negro nos espaços de decisão, é o que clamavam os Panteras Negras, power to the people, poder para o povo, poder para o povo. A gente não está com o poder para o povo. E por isso que a gente é tão carente ainda em legislação para o povo. Porque a gente tem um monte de rico decidindo a nossa vida, fazendo as leis para regerem a nossa vida. É isso que a gente ainda tem. E por isso a importância dos movimentos sociais, das organizações sociais, dos coletivos de luta, né? Os coletivos de luta que conseguem eleger um deputado LGBT. Vai entrar com pedido de lei de criminalização da homofobia. Esse ano, a gente conseguiu, o STF... Ai, gente, minha gata quase me mata do coração. A gente conseguiu que o STF anulasse o fato de que homossexuais não podiam doar sangue, porque, podiam ter HIV. Bicho, a gente já teve vários estudos dizendo que o maior número varia, muitas vezes o maior número de contaminação é entre héteros. Não é uma doença de gay. Isso é fake news dos anos 80, início dos anos 90. Não é. Não é. A gente não tem que se apegar nisso. A gente tem que evoluir, estudar, entender, né? Ter pessoas nesses espaços que façam esses questionamentos, que façam que tragam essas pautas. Talvez por hora a gente ainda não consiga mudar legislações, mudar a Constituição, sei lá. Não. Mas às vezes o simples fato de ter alguém a rebater depois de um deputado, de um vereador, falado uma asneira homofóbica, ou machista, ou racista, que a gente nem precisa se esforçar muito para ver eles fazerem isso, porque eles fazem com muita frequência. E, às vezes a gente não tem alguém para rebatê-la, só para dizer, nem que seja, sabe? Isso é a importância dos movimentos sociais, comunitários, das mulheres, dos LGBTs, movimento negro, movimento indígena. O Entraub não gosta, né, de povo indígena, povo cigano, mas a gente gosta, adora e acha que tem que organizar. Porque só através da organização é possível alterar essas estruturas, assim como foi no passado. Todos esses avanços que a gente teve só veio pela mobilização, seja de mulheres, seja da classe trabalhadora. Então, para a gente continuar fazendo e atingindo essas mudanças, a gente precisa ocupar também esses espaços. E para a gente ocupar esses espaços é só através da organização. E as vereadoras em Vacaria. Muito bem, tá melhor que Passo Fundo, gente. 13 em 15. Opa! Nós não temos nenhum em 21. Ai, gente, olha. Sim, essa aqui, a Catherine? Enfim, a colega aqui traz um apontamento que na Netflix tem a série da Madame C.J. Walker, uma mulher negra e de época que está montando a própria empresa nos Estados Unidos. É muito boa, traz umas mensagens bem fortes e também é baseada em fatos reais. É sensacional essa série, e é a história real mesmo, da Madame C.J. Walker. E é isso, indo contra todo o sistema da época, uma mulher negra empresária, que era um absurdo, né, sendo boicotada por outra mulher, né, Catherine? Ela é boicotada por outra mulher na série, eu vou parar de dar spoiler, mas também é uma ótima indicação, de fato. Flávia disse que, e ainda falam que ela não pode... Ai, fechou. E ainda falam que ela não precisou ficar pelada para ganhar seus direitos, mas precisou quase ser morta. Não é isso! Ela não precisou mostrar o peito para existir uma lei com o nome dela. Só precisou apanhar uma vida inteira, tomar uns tiros e ficar paraplégica. Mas é isso, né? Não mostrou o peito, então é isso que importa.
Ai, que legal, Douglas, vou tentar participar desse debate sobre racismo na quarta. A Marzileia, eu tô lendo os comentários aqui, eu não sei se tu ia fazer isso, Clarice, mas eu tô lendo aqui e já tô respondendo. Fica bem à vontade. A Marzileia falou aqui que, nossa, triste o que aconteceu nos Estados Unidos e acontece todos os dias no Brasil. E muitos vêm dizer que não existe racismo. É isso, né? A gente mata um negro no Brasil, um jovem negro a cada 24 minutos. Negro periférico, né? A gente é o país que a polícia arrastou a Cláudia, né? Uma mulher negra. Arrastou. Abriu a porta-coisa da viatura. Eles arrastaram a mulher por quilômetros. Mataram ela, né? A gente teve o Rafael Braga preso por diversos meses, porque tinha pinho-sol na mochila, e uma quantia insignificante de maconha, quando a gente sabe que em muitos condomínios ricos, quilos e quilos de cocaína, ou centenas ou milhares de drogas sintéticas são encontradas, e eu gosto, inclusive, de analisar, não sei se tu faz isso também, Clarice, é olhar a manchete que o pessoal bota. E só na manchete tu já vê se a pessoa é rica ou não, se ela é branca ou não. Só na manchete. Já vê. Porque jovens são presos em condomínio com não sei o quê. Aí se é na periferia marginais, não sei o quê, tráfico de drogas. Muda, né? Porte de entorpecentes. É porte de entorpecentes ou é tráfico de drogas? É jovens ou é marginais? Tem na manchete. Aí a gente já vê. Existe sim racismo no Brasil. Né? Assim como existe machismo, e também pode ser detectado pelas manchetes. Nos Estados Unidos, o que eu avalio é que esse movimento trouxe uma resposta, né? Agora, nem entrando no mérito de se a forma como as manifestações estão acontecendo são certas ou erradas, porque não acho que não é esse mérito que a gente tem que fazer, mas vem uma resposta do povo, sim. Tem uma resposta do povo organizado e dizendo chega, né? O apartheid nos Estados Unidos ele é muito mais claro, né? E a questão do racismo ela é diferenciada lá e aqui, né? Lá em muitos espaços, negros que não convivem com brancos mesmo, né? Que vivem só no seu espaço, no seu bairro, trabalham, moram ali e não têm esse contato com os brancos. Lá é um pouco diferenciado, assim, a própria percepção como indivíduo negro na sociedade, né? A gente também percebe muitas vezes uma dificuldade, em especial no Rio Grande do Sul, onde uma boa parte da população é branca, e que existe uma dificuldade, inclusive até em indivíduos negros se reconhecerem como negros. Tão grande é a ideia eurocêntrica que a gente tem aqui no Estado, né? Então, esse também é um desafio para a gente fazer, né? O que acontece nos Estados Unidos não deixa de ser um estopim de organização do povo, né? Que a gente tem que acompanhar os próximos capítulos para ver o que acontece. Mas é interessante de ver que a polícia responde também com opressão aos movimentos, né? Em nenhum momento pensa em uma forma de mudar suas estruturas, né? Em formar os seus policiais, porque a gente também precisa aqui no Brasil formar os seus policiais, pensar uma outra forma de trabalho e deixe de lado essa ideia eurocêntrica. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, já vou encerrar, eu acho, né, Clarice? Vídeo de uma prisão de um homem, um empresário num edifício rico no Alphaville, num condomínio, assim, que o policial, ele foi acusado de violência doméstica, então a polícia foi até a casa dele, e ele grita com o policial, e chama o policial de merda, não sei o quê, porque tu ganha R$1.000, eu ganho 300 mil, não sei o quê, e na favela tu é macho e aqui tu não é. Alguma coisa nesse sentido. E quando ele fala isso, não estou dizendo que ele está certo, por favor, não me entendam dessa forma. Ele está coberto de desrazão. Mas ele não deixa de estar errado quando ele diz que na favela o policial age de outra forma. Que é verdade. O policial tem todo um cuidado, fica ali, tem todo um tato para depois conduzi-lo à delegacia e tudo mais.
Na periferia não é isso que acontece. Na periferia o caveirão não espera o pessoal tirar o carro. Eles passam arrancando o para-choque. Porque eles querem saber. É uma formação, é uma construção social. A gente tem que evoluir ainda em muitos, muitos pontos. Muitos pontos. E o simples fato da gente estar abrindo o espaço é esse diálogo é uma micro-revolução. O simples fato de todos nós sairmos daqui pensando sobre alguns pontos é uma micro-revolução. Isso. Temos uma colocação muito interessante da prof. Adriana. Deixa eu ver aqui. Em relação à pressão que as mulheres sofrem para serem eternamente jovens, né? Eu posso ler a pergunta para ti? Sim, pode. Sobre a pressão que as mulheres sofrem, a exigência de serem jovens e com padrões de estética inalcançáveis impostos pela sociedade, assumir, amar e respeitar seus cabelos brancos e seu corpo é um importante ato de resistência? Sem dúvida. E daí eu vou deixar a indicação bibliográfica, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E também, deixa eu olhar aqui o nome do documentário, o documentário Misrepresentation, que tem na Netflix. São duas indicações para pensar isso, assim, e como está atrelado à publicidade e também ao capitalismo, né? A ideia de nos deixar inseguras com os nossos próprios corpos, que a gente consuma produtos ou procedimentos ou tratamentos que modifiquem o nosso corpo para se enquadrar nesse padrão, né? E o quanto isso nos mina também como pessoa e indivíduo de luta e de atuação, né? Porque enquanto a gente fica perdendo tempo com as nossas inseguranças, a gente não ocupa espaços de decisão. A gente não se sente segura para encarar uma carreira política, por exemplo. O tipo de segurança que um homem não tem. Ele nunca vai pensar se ele é feio, ele vai concorrer, entendeu? Se ele fica feio no vídeo, ou se ele fica gordo no vídeo. Ele não vai pensar nisso. Tem que fazer chapinha fazendo vídeo. Ele não foi educado para pensar dessa forma. A gente foi. A gente cresceu dizendo, as pessoas dizendo pra gente, fecha as pernas, tá muito gordinha. Guria gordinha é um inferno. Eu era gordinha, quando eu era criança era um inferno, porque todo mundo achava que podia dizer alguma coisa. E, mano, os meninos gordinhos não falavam nada, sabe? Tipo, e daí a gente cresce com essas inseguranças e cresce pensando em tudo isso e perdendo tempo com isso, assim. Tem uma frase que não é minha e que eu não sei o autor, não sei a autora, mas que eu acho incrível, que diz que eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. Como a gente é silenciada por causa dessas inseguranças que são geradas por questões sociais, né? De como a mulher deve ser, ou como deve se portar, ou como deve aparentar, né? O cabelo, a pele, o peso, o tamanho do peito, o tamanho da bunda, tudo, tudo, tudo. Como os homens têm pouco isso, né? Mas agora tem os homens que se cuidam e não sei o que. Sim, tem, legal. Mas tem a indústria cosmética para os homens. Tem também. Mas não dá para comparar porque não é igual. Não é igual. Vocês meninos, quantas vezes vocês deixaram de ir num lugar que não estavam se sentindo bonitos? Eu duvido que tenha pelo menos uma menina nesse grupo aqui que não tenha feito isso uma vez na vida. Não estava se sentindo bem consigo, que botou 1000 roupas e se sentia mal, e se parar para pensar, o se sentir mal é porque estava gorda, ou porque o cabelo não estava de tal jeito, e se a gente parar para pensar, são coisas que não fazem diferença nenhuma na vida prática da coisa, né? Tô falando eu aqui que me maquiei para falar com vocês. Mas é isso, né? A gente, toda hora, isso vem pra gente, que a gente tem que ser assim, que a gente tem que, não pode ter o cabelo de tal jeito, tem que, eu fui uma adolescente que cresceu no auge da chapinha, e o meu cabelo sempre foi assim, e eu passei anos da minha vida acordando 3 horas antes, passando muito tempo
fazer uma chapinha que é um negócio que é esquentar o ferro e que alisar o cabelo. Ah, Ingrid, tá dizendo que não pode fazer chapinha, não. Eu tô dizendo que eu fazia aquilo não porque eu queria, que nem agora. Às vezes eu quero alisar o meu cabelo, eu aliso. Mas eu fazia aquilo porque eu queria ser aceita naquele grupo social que dizia que aquilo ali que era legal. Que a mulher bonita era aquilo ali. Fizesse chapinha, que tivesse o cabelo liso. Nem tinha tanto produto para os nossos cabelos também, quando eu era criança. Só tinha produto para cabelo liso. E até isso tem a ver, né? Então, a partir do momento que você passa a considerar isso, também o capitalismo também começa a explorar isso, porque daí ele viu um nicho nisso. Hoje a gente tem 1 milhão de produtos para cabelo cacheado, tem maionese para cabelo cacheado, gelatina para cabelo cacheado, creme não sei do que, creme não sei do que também começam a nos explorar comercialmente com isso também. Que eu posso ter o cabelo cacheado, mas ele tem que ser cacheado como ele fica cacheado com este produto aqui, ó. Então, é uma bola de neve, um ciclo sem fim. A gente tem que estar ligado, a gente não vai conseguir fugir, porque o sistema é esse, né? O sistema é esse. Mas a gente pode fazer o que a galera chama de ativismo cupim, e comendo as estruturas de dentro para fora, fazendo micro-revoluções, que é isso, ocupar o espaço do Instituto Federal para fazer essas discussões. Trazer o pessoal do movimento negro para dentro da Câmara de Vereadores, das ocupações, da periferia, as mulheres, para vereadores, para deputados, para a gente poder mudar real essa estrutura. A gente falando sobre essa pauta da aparência, eu imagino que para alguns homens pode soar fútil, mas só a gente que tem uma vivência sabe o quanto impõe através de muitas frases, muitas ideias, muitas crenças, que a gente dê bastante importância a isso e acaba sendo uma coisa pesada, que muitas vezes é feito sem um prazer. Basta lembrar, por exemplo, que pela pressão que a gente tem em torno dos corpos femininos, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas que têm distúrbios alimentares, são mulheres, né? Uhum. A absoluta maioria. Existem alguns homens, mas é uma proporção muito pequena, bulimia, anorexia. Será que é um fator somente biológico? Eu duvido, né? Assim, uma questão das vivências do nosso tempo, né? Uhum. E é só a gente parar para observar, assim, a gente assistir um filme, em especiais os de anos atrás, assim, né? Agora o pessoal vem se esforçando para fazer algumas coisas. Mas quando a gente vê filme, série, anúncios publicitários, qual é a ideia de mulher bonita que a gente tem? É uma mulher branca, magra, com barriga pequena, seios fartos, bunda farta, chão, bronzeado ok, sobrancelha ok, unha tá ok, aquele rolê todo, tá tudo ok. E mulheres da vida real se enxergam nessas mulheres consideradas bonitas, que a toda hora nos bombardeiam como figura de mulher bonita, que é isso aqui é a mulher bonita. Isso que aparece na novela, isso que aparece no filme, isso que aparece nas publicitárias, isso é a mulher bonita. E é linda, de fato, ela é linda. Só que ela não representa a grande maioria, porque as mulheres são diversas, absurdamente diversas. E aí a gente entra num outro ponto, a questão da manipulação de imagens. A gente que trabalha com comunicação tem uma ideia de o quanto você pode modificar uma imagem, fazer com que ela se torne o que você quiser, e as peças publicitárias fazem muito isso. Elas mexem na foto daquela mulher, afina a cintura, estica a perna, aumenta o cabelo, aumenta o olho, dá brilho na pele, faz tudo. Daí aquele exemplo que a gente tem aqui na peça como mulher ideal, é uma mulher que não existe. Ela não existe. Só que na nossa cabeça, todo o sistema, as pessoas, a cultura, todo mundo aqui, ó. É isso aqui que é mulher bonita, ó. E você não é isso daqui, ó. Isso aqui que é a mulher bonita, pois tu não é isso daqui, ó. É o tempo todo. O tempo todo. O rolê, ele é psicológico, né? Ele vai muito além, assim. Ele
ele é imposto toda hora, né? Imposto toda hora, né? E um exemplo claro disso é um filme, acho que dos anos 2000, talvez, O Amor é Cego. Não sei se vocês lembram que o cara é o cara da escola do rock, eu não me lembro o nome dele, mas ele é super engraçado. Mas aí o filme é para ser uma comédia romântica, que daí eu não me lembro o que acontece se ele... eu acho que ele vai a um hipnólogo. Ele fica com várias mulheres, dele é hipnotizado, porque ele precisa ver as mulheres por dentro, porque ele só dá bola pro corpo das mulheres. E daí ele começa a namorar uma menina que é muito gorda. E daí o filme é tudo isso, só que ele enxerga ela muito magra, gostosa, no padrão de beleza e tal. Ele enxerga ela assim, porque ele enxerga ela por dentro, então ela é linda por dentro, e ser linda por dentro é ser esse padrão de beleza, né? Uma mulher magra, com peitos e tal, papapá. Só que, na verdade, ela é uma mulher super gorda e tal. Eles ficam fazendo esse jogo, essas piadas e tal. E eu achava super engraçado esse filme quando eu era jovem. Vou até procurar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês o banner. E eu achava super engraçado quando eu era jovem, esse filme. E daí eu comecei a me politizar e fiquei um pouco chocada depois que eu vi esse filme. Tem coisas que depois de adulto a gente vê e fica meio assustado, né? Esse filme é um deles, assim, porque que é isso, ele traz a mulher gorda como, sabe, como uma coisa feia, que na verdade o que importa é o que ela é por dentro, e por dentro ela não é gorda, dentro ela é aquela mulher magra e exemplar e padrão de beleza. Então, isso que nos trazem o tempo todo. Então, é bem difícil, assim, mas seguimos, né? Não tem galho. A gente vai embora nessa. E vocês conseguem ver aí a foto? Sim. É isso aí, tipo, a da esquerda é como ele vê ela, aquela por dentro. Nossa, super bonita, modelo, né? Só que fora ela é isso, né? Só que o que importa é que ele vê ela por dentro. Ela é magra por dentro. Sabe? É o padrão de bonita, e é isso que importa. A ideia, no geral, não deixa de ser um pouco isso. A conversa está ficando mais frutífera com o passar do tempo, mas a hora... estamos já quase 8 horas da noite. Temos algumas perguntas muito interessantes. Por que até agora não acharam responsável pela morte da Marielle? Né? Uma questão que a Marzileia levanta. A prof. Flávia fala sobre a falta de representatividade feminina na política. Ela pergunta o que falta para a gente mudar, né, esse panorama. A professora Itaíse fala sobre... pergunta se assumir a natureza do corpo e do tempo é uma pauta do ecofeminismo. Não sei o que se você gostaria... Qual pergunta você gostaria de começar? Eu acho que eu posso vir por ordem aqui. A primeira é da Flávia, né? O que falta pra gente... A primeira seria da Marzileia sobre a... Que mandou matar a Marielle. Até agora não acharam um responsável. Por que será? Como falar sem ser processado? É esse o dilema. Cara, Marzileia, assim, ó, é muito grave a questão da Marielle, assim, porque a gente tem... inaceitável que tenham se passado mais de 800 dias sem uma resposta. A gente tem 2 pessoas presas, não se evoluiu nesse processo. A gente teve uma tentativa do governo federal de federalizar a investigação, o que é muito preocupante no momento que a gente já teve, na última semana, um vídeo divulgado onde o nosso presidente afirma que ele tem intenção, sim,
de interferir na Polícia Federal. Então, eu não posso falar quem mandou matar Marielle, mas a gente não pode desconsiderar que Marielle era uma figura, além de ser uma pedra no sapato para o topo da pirâmide, por ser uma mulher favelada, lésbica, negra, ocupando um espaço de vereadora do Rio de Janeiro eleita. Além de tudo isso, Marielle era muito forte na luta contra as milícias. Marielle tinha um trabalho muito grande em torno disso, né? Ela trabalhou junto com o Freixo na CPI das milícias, e mais do que isso, ela estudava a questão das milícias, e também é interessante a gente pensar que ela também estudava a questão das mortes dos policiais, né? A gente tem a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre no Brasil. Não posso dizer quem mandou matar a Marielle, mas eu acho bem interessante o fato de que o assassino era vizinho do presidente, que eles eram grandes amigos, que a outra pessoa também, e até agora a gente não tem avançado muitas coisas no que diz respeito a essa investigação, enquanto ela começa a andar, existe um pedido de federalização, assim, então eu acredito que a gente tem pessoas muito importantes do nosso país envolvidas diretamente no assassinato da Marielle, diretamente, porque senão, com certeza, isso já teria resolvido. Já estaria resolvido, nós já saberíamos quem mandou, quais os motivos, porque isso é importante também, né? Não basta a gente saber quem mandou matar, a gente quer saber por quê. Por que mandou matar, né? E é isso, assim, eu acho que a gente tem gente muito importante do país envolvido nisso, e é só por isso que essas investigações. Acho que o gatinho da Ingra andou aprontando, gente. Para vocês também parou? Que gatinho mais levado. Vocês viram que o gatinho pulou no computador? Que coisa. Mais uma. Caramba. Quero ver se ela. Que coisa. Abaixa os gatos. O gatinho pulou no computador. Acho que vai demorar um pouquinho para ela voltar, pessoal. Eu não estou recebendo nenhum contato dela em outros canais que a gente tem. Que pena, tem duas perguntas muito importantes, mas eu espero que a gente prossiga a conversa, porque tem muito pano para manga. O que vocês acham? Vamos encerrar? Os dois vão vir. Que coisa. Será que ela voltou? Eu acho que o gato deu perda total, Clarissa. Ela voltou. Ela tá voltando. Ela voltou. Será que ela tá... Você não tá. Aqui, abriu o meu microfone. Abriu. Gente, vocês viram o que é ter gato? Ela conseguiu pisar nos botões do computador, eu não sei o que aconteceu, desligou tudo. Eu mereço. Então, ainda bem que isso ficou gravado, é muito bom, pode virar meme na internet.
Sim. Mas, enfim, a ideia é isso. Eu acho que tem gente muito importante envolvido na morte da Marielle. E que por isso essas investigações estão andando tão devagar e tão lentamente. Mas que o fato de as investigações não terem sido federalizadas fará diferença para que a gente tenha o quanto antes respostas. E acredito que se fosse outra pessoa assassinada, a gente já teria as respostas, com certeza. Qual que era a outra pergunta? A falta de representatividade feminina na política nos coloca à mercê de homens legislando nossos corpos, por exemplo. O que falta para mudarmos os números referentes às mulheres na política, já que somos mais da metade do eleitorado no Brasil? Professora Flávia Zanata. Professora Flávia, o que eu penso? Primeiro a questão das organizações, né? A gente precisa investir tempo nas organizações e formações de mulheres. A gente precisa organizar as mulheres em grupos de movimentos sociais, de movimentos comunitários, de grupos de formação. A Emancipa tem o curso Laudelina de Campos Melo, que é muito legal. Se vocês entrarem na página da Emancipa Mulher, vocês podem solicitar a cartilha de vocês, essa cartilha, que é essa cartilha Laudelina de Campos Melo. Na verdade, era para ser um curso presencial. Em função da pandemia, a gente resolveu distribuir para todo mundo essa cartilha. Então, a gente vai ter aqui como operar o curso, sugestões de aulas, de materiais, para pensar todas as questões das mulheres. Eu penso que é fundamental a gente organizar as mulheres e empoderá-las. A gente só consegue se empoderar quando a gente tem propriedade de fala e de entendimento sobre as coisas, né? Primeiro, a gente precisa disso, para que, a partir disso, a gente possa ocupar os espaços também dentro dos partidos políticos, porque a gente ainda vive uma realidade muito triste de boicote às mulheres dentro dos partidos, tanto de direita quanto de esquerda, porque a gente ainda tem homens topo da pirâmide que querem se manter no topo da pirâmide, e que não é porque é de esquerda que não é machista, sabe? Qualquer homem pode ser sim machista, e as organizações partidárias, no geral, são machistas. E a gente não precisa ir longe para isso, é só olhar o horário eleitoral. Às vezes, em especial quando a gente vê a questão de eleição para vereador, a gente vê umas mulheres que a gente pensa, meu Deus, essa mina caiu de paraquedas ali, porque tu vê que ela é despreparada, que ela fala mal, que ela às vezes está até se sentindo desconfortável com aquela situação, porque ela não foi preparada como quadro político para estar ali. Ela está ali só para preencher cota, que é lei. Ela não foi preparada como destaque político, como um quadro interno ou externo do partido. É muito difícil a gente ver esses processos. Tanto que, no geral, presidentes de partidos são homens, né? Às vezes a gente até tem setoriais de mulheres nos partidos, mas que a setorial, ela trabalha só ali a setorial. Não espalha para o resto do partido. Não tem uma formação que a setorial dá uma formação para o resto do partido e os homens vão aprender aquelas questões. Não. O setorial fica ali fazendo o negócio dela e daí, entende? A gente precisa organizar as mulheres, educá-las. Quando eu digo educá-las, é aprender a sua própria história, aprender a história do movimento das mulheres, aprender e a reconhecer a própria força. Eu gosto muito de uma frase que diz que mulheres são como água, crescem quando se encontram. E eu acho que é muito verdade. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco de revolucionar o mundo. Mas a gente vai ter que fazer isso de forma coletiva, com muita paciência. Não é, eu aqui, palestrante, estou dizendo para vocês como vocês devem fazer o movimento. Não é isso, bicho. É a gente fazer uma troca, sabe? Às vezes você lá que é doutor em alguma coisa tem um conhecimento que você pode passar para os outros, mas você pode aprender muito com uma pessoa analfabeta da ocupação, uma mulher analfabeta da ocupação. Pode aprender muito com as vivências dela. E a gente tem que fazer isso. Assim, eu acho que a gente só muda essa realidade com a organização, e a organização envolve a formação e educação.
A organização, ela não tem como existir se a gente não se educar para isso, a gente não estudar, não aprender. E daí, quando eu digo estudar, não é fazer artigos e publicar em revistas. Não precisa, pode ser também, porque a gente tem que ocupar a academia também. A gente tem que falar na academia também, porque na academia a gente sabe também que, apesar de as mulheres serem a maioria das pesquisadoras, a gente enfrenta muito machismo dentro do espaço acadêmico, com colegas, com orientadores, com a própria estrutura acadêmica e o processo de publicações. Então, a gente tem que ocupar também esses espaços. Mas para mudar a política é só através da organização do povo e da formação política. A pergunta da professora Itaís, peraí, me perdi um pouquinho. Estragou o computador, gente, ligou. Pergunta da professora Itaís em relação ao ecofeminismo. Ela questiona se assumir o próprio corpo e o tempo, acredito que se refira ao ciclo de vida da mulher, é uma pauta dessa vertente do feminismo. Eu não tenho um conhecimento profundo sobre o ecofeminismo, assim, eu não vou poder te dar uma resposta precisa, porque não é uma linha que eu estudo profundamente. Mas acredito que, seguindo a lógica de pensamento, penso que sim. Penso que sim, não como pauta principal, mas que vem colado na questão do considerar toda a natureza e o meio ambiente no processo da luta e da opressão de gênero, assim. Mas não poderia te dar uma resposta mais exata, porque realmente eu não tenho esse conhecimento. Vou buscar, inclusive. A estudante Caterine comenta que as mulheres também são julgadas quando gostam mais de si mesmas. Eu acredito que ela se refere à autoestima, quando estão maquiadas ou qualquer outra coisa do gênero, como se fosse algo ruim uma mulher ter essas práticas, né? Sim. A Daniele Lisboa Segala comenta que existe um perfil no Instagram chamado Vote Nelas, que se manifesta muito sobre a representatividade feminina na política. Eu não conheço esse perfil. Muito obrigada por compartilhar isso conosco, Daniele. Vai derrubar o celular agora. Como é que é o nome da tua gatinha? Do teu gatinho? É uma gata, é a Frida. Pula muito a janela, vocês podem ver. Sim. A professora Viviane Catarina Paim comenta que o boicote às mulheres não é só na política, que como professora ela já percebeu que os próprios estudantes apresentam posturas diferenciadas em aula de professor e aula de professora. Realmente. É verdade, tem toda a razão. Na verdade, isso acontece em todos os espaços que nós ocupamos como mulheres, né? Em especial em espaços de destaque, né? Quando a gente entra numa posição de destaque ou de decisão, a gente passa por isso. Em especial, eu tenho certeza que em especial com alunos homens. Sim. Do que com alunas meninas, né? Com alunos homens em especial. Ela complementa que, às vezes, sem perceber, as pessoas fazem isso por conta do machismo estrutural da sociedade. Né? Uhum. Isso a gente reproduz, né? Porque a gente vive nessa sociedade, a gente não tá livre de reproduzir um machismo, um racismo, a homofobia. O que a gente tem que estar é disposto a refletir sobre as nossas posições e voltar atrás. E, opa, acho que eu estava errado nisso aqui. Porque, né? Me desculpe. Sabe? Não, o feio não é você voltar atrás no que disse. O feio o péssimo é você ficar insistindo ali no negócio, né? Retomando um pouquinho da tua fala muito bem estruturada sobre as diferentes vertentes do feminismo, eu acho que é interessante a gente observar que você vai ter grupos que defendem até pautas antagônicas, como
a questão da prostituição, as mulheres que representam o feminismo liberal, muitas defendem. O feminismo radical, apesar de pouco conhecido, teve muita influência em algumas políticas, em alguns países, e é extremamente contra, né, essa questão da prostituição. Como, nas tuas vivências, tu acha que se conciliam essas diferenças próprias das mulheres para elas poderem se organizar, deixar essas teorias de lado e, na prática, se unirem pelo bem de todas, né? Que se fala da sororidade, né? Uhum. A política, ela sempre vai ter... Eu vejo assim, né? Que a política, ela sempre vai ter divergências, né? Então, qualquer possibilidade de discussão política, ela vai apresentar divergências. Acho que vai muito de como a gente vai lidar com isso e como a gente vai debater isso, né? Que só é possível avançar através do debate, assim. Eu não gosto da ideia de engavetar os assuntos, sabe? Eu acho que a gente tem que discutir sim, tem que debater sim, só que tem que fazer isso com respeito, né? Fazer de forma respeitosa, e mais do que isso, a gente tem que unir nas nossas pautas em comum, né? A gente tem muitas pautas em comum, como mulheres hoje, né? Para crescer nos movimentos. É óbvio que o gênero nos une e a raça e a classe nos separa. Isso sempre vai acontecer, né? A gente tem lá a Ana Amélia Lemos, que é uma mulher senadora, mas que representa só uma parcela da sociedade, que é o produtor rural, que é o agronegócio, né? Ela não representa a luta das mulheres, né? A gente teve a primeira presidenta mulher, pouco se avançou em pautas feministas como a discussão do aborto, por exemplo, muito pelo contrário, houve-se a possibilidade de fazer essa discussão e o assunto foi engavetado para evitar polêmicas. Não estou entrando no mérito de se estava certo ou se estava errado, estou dizendo que tivemos uma presidenta mulher, a primeira. Se a gente pensar, não, temos uma mulher, acho que agora vamos discutir pautas de mulheres. Não foi o que aconteceu. Então, a gente tem sim que unir no que a gente tem em comum de pauta, mas a gente não pode engavetar algumas pautas, né? Porque elas são fundamentais. Porque não é porque eu sou mulher que eu vou lutar ao lado de uma mulher fascista. Não tem porquê para mim. Não faz sentido, porque, mas a gente quer trabalhar, porque a gente quer igualdade salarial, tá? Aqui a nossa pessoa fictícia, a Face, a nossa amiga Face aqui, ela também é mulher e ela acha que as mulheres têm que ganhar a mesma coisa que os homens. Mas ela é fascista. Ela acha que negros é mimimi. Ela acha que ela é que nem o Weintraub, ela odeia povo cigano, ela odeia povo negro. Ela acha que só tem o povo brasileiro e quem não gostar que vai embora. Será que tem como a gente conciliar isso? Não tem como. Apesar de serem mulheres e de terem algumas pautas em comum, não tem como. Então, assim, na minha perspectiva, em alguns momentos não vai dar para conciliar mesmo. Não vai ter como conciliar. Mas é possível que quando tenhamos pautas em comum, em especial se tivermos essa perspectiva interseccional que considere a diferenciação de gênero, raça e classe, a gente possa ter um debate que cresça muito, assim. Mas realmente o unificar por unificar, ele não basta. Eu acho que o resultado pode ser inclusive pior. Eu acho que o importante é a gente deixar de lado essa cultura da competitividade, que nos estimulam muito, mas sem perder a identidade, né, de cada luta. Sim, fato. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Filha. Esse é um assunto quase inesgotável para quem sim, começa a estudar. E eu nem falo, né, pessoal? Tinha uma pergunta antes, quando a minha gata desligou o computador, da Catherine, eu acho. A Catherine
que eu me lembro, ela fez um comentário em relação às mulheres autoconfiantes, que gostam mais de si mesmas, maquiadas, ou qualquer outra coisa do gênero. Sim, mas eu, sim. eu passei nesse tópico. Tu quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que cai naquela minha indicação do mito da beleza, da Naomi Wolf, de novo. Eu acho que traz muito sobre essa questão, porque o capitalismo lucra com a insegurança dos nossos corpos. Então, mulheres seguras não são lucrativas, né? E também tem toda a questão do poder do sistema sobre os nossos corpos. É o mesmo esquema da mina que sai sem sutiã na rua, né? Como assim ela tá se sentindo bem gorda? Não vou deixar. Vou ali comentar, gorda escrota. Porque muitas vezes é isso que acontece. Você agride a pessoa se tu tiver com a autoestima em ordem. Se tu estiver se sentindo bem com o teu corpo. E sobre isso eu também recomendo um canal no YouTube que chama Alexandrismos, que é muito bom. Alexandrismos. É uma menina ótima, uma youtuber muito ótima, que ela fala muito sobre essa questão da mulher gorda também, que é muito pontual. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, temos que encerrar. Só uma, Flávia, Clarissa. Sim. Só pedir para a Ingra se ela pode passar de novo a informação de como a gente consegue ter acesso à cartilha. Sim. Tu mostrou? Sim. Eu posso. Clarissa, vocês têm um canal de comunicação, não? Sim. Que eu possa te mandar um card para te passar para o pessoal, que daí tem o número do WhatsApp onde vocês podem pedir a cartilha. Sim, tem o site do campus, tem o Facebook também. Eu posso Mas se não, assim, mais fácil. Todo mundo tem Facebook, entra lá, Emancipa Mulher. Emancipa Mulher. Nas postagens, ali uma das últimas postagens vai ser essa postagem que tem o endereço. Deixa a Frida dar um oi para vocês aqui, ó. Oi, pessoal, fui eu que estraguei a apresentação antes. Minha travessa. Vou colocar aqui o... Emancipa Mulher é a página. Vou colocar aqui não. Coloquei o link. Deixa eu abrir aqui. Tô abrindo o computador. Aqui. Eu tô aparecendo em dois tons. Ótimo. Cadê? Ingra, é esse número que eu coloquei na tela? Ingra? Oi, aqui. Eu acho que eu vou abrir aqui, ó. Abrir e compartilhar. Aí, ó. Abriu aí? Abriu. Tá. Esse é o contato, gurias. Vocês todas aí podem mandar mensagem. Às vezes as gurias demoram para responder, tá? Mas não quer dizer. Uma hora chega. É porque realmente a gente está recebendo muitos e muitos pedidos. Então, tá indo para o estado todo. Então, às vezes elas demoram um pouquinho para responder no WhatsApp. Mas é esse número aí.
manda uma mensagem com o endereço completo, né? Teu nome, endereço completo, com o CEP também. E pode pedir, tipo, quantas você quiser, né? Sei lá, digamos que tu precise de 5, até 10 cartilhas é muito tranquilo de pedir, assim. Só mandar o WhatsApp com os dados que as gurias encaminham. A Emancipa Mulher é uma escola feminista e antirracista, faz parte do programa Emancipa, que começou com a Emancipa pré-vestibular, que é um dos movimentos do qual faz parte a deputada Luciana Genro. E então essa cartilha ela foi impressa com o governo, pelo governo, né, pelo mandato da Luciana. Então devolver para a população a grana dos impostos através de um material de formação de qualidade. A cartilha Laudelina de Campos Melo, assim. Então peçam e desfrutem. E daí, se vocês quiserem entrar em contato comigo para a gente debater a cartilha, também podem ficar muito à vontade. Gostaria, então, de te agradecer por essa conversa tão frutífera. Espero que a gente possa manter contato para mais ações, que a gente possa nos aprimorar na prática, né, dessa luta. E assim, foi uma conversa muito, muito boa, assim, para mim também. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Para mim é uma alegria esses momentos, assim, eu fico muito feliz em fazer essas trocas. Podem pegar para a biblioteca, sim, Marzileia. Podem pedir, peçam as cartilhas, distribuam para as amigas. E é isso, gente. Vamos fazendo a nossa parte, que com micro revoluções a gente pode chegar muito, muito longe. Então, tenham todos uma boa noite. E eu espero contar também com a tua participação nas outras falas, se for possível, né? Nas outras Nossa, só me contatar. Sim, vou te mandar o endereço do canal do campus. Uhum. O pessoal do NAF tem mais alguma coisa para acrescentar? No dia 10 vamos ter a palestra com a Karen Santos, relembrando, sim, às 19h, às 18h30. O pessoal postou 19 antes aqui. 19, Uhum. beleza. Então, tchau, pessoal. Então tá, gente. Muito obrigada, boa noite. Desculpa pela queda da transmissão, mas gato, a próxima eu juro que eu vou fechar a janela, gente. Eu juro. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.